O dia em que eu quase desisti de aprender violão e o que me fez mudar a chave e continuar. E hoje eu toco há mais de 20 anos, já toquei muito por aí com banda, sozinho, bar, casamento e tudo mais, mas quase desisti lá atrás. Então fica até o final do vídeo se você tem interesse em aprender violão ou está no início e está tendo dificuldades que provavelmente você vai se encaixar em alguma ou algumas delas. Vamos lá. Primeiro de tudo, por que eu quase parei, né? Porque a gente tem muita coisa na vida, tem várias coisas que a gente tem que aprender, né? E uma delas, algumas delas você consegue sozinho, algumas não. Só que você geralmente quando não entende do assunto, você não sabe, você só fica lá e tenta, certo? Que é o que eu tentei fazer. Tentei aprender violão, deixa eu ver se tá pegando o microfone, tá. Tentei aprender sozinho e tal, e eu fiquei mais de um ano tentando. E além de não conseguir nada direito, as poucas vezes que eu fui mostrar para alguém, eu ficava ali dias, semanas treinando a mesma coisa, bem simples, e eu lá mostrava, a pessoa, tá horrível, nossa, Danilo, você não quer fazer uma aula, não? Era difícil. E aí, isso daí foi indo e tal, só que aí o que eu pensei? Falei, não é possível, calma aí, se eu tô vendo o cara lá no palco, se ele faz aquela coisa extremamente bonita, ou rápido, ou devagar, mais bonito, seja um solo, seja uma base, seja um canto, uma harmonia, por que eu tenho que identificar, é que eu tenho muito disso de querer entender o que está acontecendo antes de continuar ou parar. Que é aí onde muita gente erra também, que a pessoa às vezes pensa, é pra mim ou não é? Eu tentei, não é, nem tentou direito, às vezes você, veja onde você está errando, você tem que descobrir. E aí eu falei assim, não é possível, será que sua aula vai fazer diferença? Será que isso aqui não dá para aprender como outras coisas que a gente aprende só fazendo, a gente vai ficando bom? Beleza, aí eu tentei, falei, minha última cartada, vou fazer a aula, que é a última coisa que eu tenho para fazer. Eu já tentei sozinho mais de um ano e tá uma bosta, desculpa a palavra. E isso porque, como você ainda não tem tanto ouvido treinado e tal, você nem tem noção que tá pior do que você pensa que tá, né? Violão, guitarra desafinada e tudo mais. E fui fazer aula. Aí que veio a virada de chave, porque aí o professor falou assim, toca para eu ver o que você sabe, para eu ver da onde a gente começa o treinamento, certo? Pra você saber qual é o seu nível. Beleza. Ainda pensando que não estava tão ruim assim, mas sabia que não estava legal, toquei. E aí ele falou assim, para. Você é João Kleber, para. Você nunca fez aula, né? Eu falei assim, não, por quê? Ele, porque eu tô vendo, você não sabe nem segurar na palheta, pode esquecer tudo, você tá cheio de maus costumes. E eu fiquei assim, caramba. E ficou muito martelando na minha cabeça, palheta. Só isso aqui dá tanta diferença assim? Não é possível. O jeito que eu seguro, não é possível, que frescura. Só que eu falei assim, bom, ele é o professor. Inclusive toca demais aquele cara. Beleza, vou seguir o que ele tá falando, né? Tô aqui pra isso. Falei, vou ficar quietinho, né? E fui fazer. Cara, o que eu tinha mais de um ano que eu não conseguia, eu consegui aprender em 4, 5 meses. Eu era guitarra solo de uma banda, fazia solo, tirava isso aqui, ó, tudo de ouvido, solos, várias coisas, dedilhados. Comecei a tirar tudo isso aqui de ouvido, por quê? Por causa da bendita técnica. Aí eu que te falo, faz diferença saber segurar isso aqui? Total, tudo aqui no violão. Cada detalhe que você vai fazer na paletada para você pegar velocidade, ó, paletada alternada. Qualquer coisa que você for fazer aqui, você vai precisar de técnica. Só que não tem como você adivinhar, como eu falei no início do vídeo, é normal. Às vezes a gente tenta coisa que a gente só vai fazendo, você fica bom, e tem coisa que não. Normal até. Aí eu entendi, era aqui que eu estava errando, a falta de técnica. Inclusive, para aprender toda essa técnica que eu aprendi com esse professor e ao longo desses 20 anos, link na descrição. Lá o foco é iniciante, tá? Se você já é mais avançado, não é para você. Lá o foco é para você que está no início, com muita dificuldade ou quer aprender do zero, porque a pegada é ensinar as técnicas de um jeito bem simples para você conseguir tocar o mais fácil possível. Porque eu sei que se você se vê tocando, você anima e vai, ao invés de desistir. Muita gente desiste por causa desse mesmo erro. Estou tentando sozinho, não tenho técnica. As pessoas não conseguem adivinhar as técnicas, a não ser que alguém ensine. O foco do curso é isso, link na descrição. Não tem jeito mais simples de aprender, certo? É certo. Dá uma olhada lá. Então, ou seja, olha isso, eu tinha tentado de tudo sozinho e não deu. Por pouco eu não desisti. E por pouco, muita gente desiste. Geralmente são os mesmos problemas. O iniciante ele tem os mesmos problemas, são as mesmas dificuldades. Ritmo é uma dificuldade muito grande. Velocidade de troca de acorde aqui para você estar lá na música é muito difícil no começo. Você conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu sei quais são. Inclusive tudo isso, por isso que eu falo do meu curso, ele foi feito para iniciante. Então, cara, não pare, só estude.
Se não for comigo, não tem problema, faça com alguém, mas você tem que aprender essas técnicas que vão te levar para outro patamar, essas técnicas que vão fazer você sair desse bolo onde você fica, parece que está estagnado, entendeu? Como eu disse, quando você vê lá o cara fazendo um solo mal bonitão, não sei o que, aqui tá meio difícil até de fazer por causa do tampão, né? Eu geralmente uso para fazer solo o outro violão ali que tem espaço. Então dá pra ir mais longe, fazer mais coisas. Mas cara, quando você vê um negócio fazendo bonitinho ali, o cara treinou muita técnica. Entenda, você pode treinar menos com técnica, dar mais resultado do que treinar se matando muito e muito tempo, como, quer ver, é o exemplo, mais de 1 ano sozinho. O que deu? Quase nada, horrível, ouvido horrível, afinação horrível, tudo horrível. Ou 4 meses de aula, eu era guitarra solo. E detalhe, os solos não era o professor que eu falava, professor, como é que é isso aqui? Ele me ensinou um pouco, ele me ensinou isso aqui, o início da música, falou assim, agora, ó, lembra dos treinamentos? Vai lá, filho. Eu, vixe. Mas aí quando eu vi que era possível, já era. Você tá treinado, você entendeu. Quando você pega, por isso que eu falo, a técnica, a base, essa base, você precisa disso. E muita gente desiste antes de chegar nisso. Por quê? Porque são maldosos, porque são preguiçosos? Não, porque as pessoas não têm como adivinhar que a técnica é tão importante e nisso aqui existe tanta técnica. Esse é o maior erro, são os maiores erros do iniciante. E que quase, foi por pouco, foi, como eu disse, foi a última cartada. Eu falei assim, ou vai ou racha, é agora. Mas depois de tentar mais 1 ano. Não foi uma coisa de desistência, que nem o pessoal tenta, pensa que é fácil, já na primeira música, não der, não é pra mim, mas você nem tentou. Então, não caia nesse erro, certo? Link do meu curso na descrição, comenta aí em que fase do violão você está. É do zero? Você quer aprender do zero? Deixa eu ver se o microfone tá pegando. Pegando. Você quer aprender do zero, você já sabe alguma coisa, mas está travado em alguma coisa, você está travado no quê? Comenta aí que eu te ajudo numa resposta, ou até se for uma dúvida interessante eu faço um vídeo sobre, certo? E se inscreve no canal, dá uma maratonada que aqui tem vídeo pra caramba pra te ajudar em toda essa parte de violão iniciante, aula de violão iniciante. Beleza? Valeu, abraço, até mais.